e vamos às dicas de interpretação de texto, né? Que na nossa terceira parte das dicas de língua portuguesa, que a gente está fazendo na demonstração da Cefaz GO para o portal Ricardo Alexandre. Então, vejamos, pessoal. Interpretação de texto envolve o quê? Como eu disse para vocês, envolve técnicas, tá? A primeira técnica diz respeito à macroestrutura, ou seja, seria interpretar a grande estrutura do texto. Nós temos aqui a introdução. O que a introdução traz para nós? Ela traria para nós a tese, certo? Traria para nós a tese, ou seja, a tese seria o assunto principal do texto, o objetivo do texto, tá certo? Essa tese, gente, atenção, ela é conhecida como a primeira opinião do autor do texto. Júnior, se é a primeira opinião do autor do texto, então você está falando de interpretação para um tipo de dissertação, seria dissertação argumentativa, sim, porque 90% dos textos que você vai encontrar nas provas de língua portuguesa são de dissertação argumentativa. Então você acaba fechando dessa forma, tá? É claro, gente, que essa forma de interpretar, ela contamina também outras estruturas, outros gêneros ou tipos textuais. A gente não vê muita variação em concurso. As cobranças são sempre muito parecidas, tá bom? Então a tese é a primeira opinião do texto. Eu não posso confundir tese com o primeiro parágrafo, hein? Cuidado, porque às vezes você tem um texto, preste bem atenção, que começa com a opinião de terceiros. Acontece, tá? Às vezes você tem um texto que começa com a opinião de terceiros. Tipo, o texto começa falando sobre, vamos supor, o texto sobre reforma tributária, dando a opinião de um terceiro antes de o autor do texto dar sua opinião sobre reforma. Então, aquele momento em que o autor do texto dá sua opinião sobre reforma, ali está a tese. É claro que daqui a pouco eu vou demonstrar, tá bom? E o desenvolvimento? Ora, gente, o desenvolvimento vai trazer para nós o quê? Os argumentos, mais as estratégias argumentativas, que vão o quê? Vão ampliar a tese, vão defender a tese, defender a opinião do autor, tá bom? Então você vai ter os argumentos e estratégias argumentativas. Os argumentos são as ideias do próprio autor, quando ele amplia sua tese, tá? São as ideias. E as estratégias argumentativas são chamados mecanismos de prova. Esses mecanismos de prova, eles são, seriam, por exemplo, quando a gente tem situações como exemplos, tá? Exemplos, menção à autoridade sobre o assunto, não é? Números que comprovem o que a gente está falando e tal, tá bom? Saindo disso aí, nós temos a conclusão. O que acontece na conclusão? A conclusão, ela traz, em geral, a síntese das ideias do texto. Ora, se ela traz a síntese das ideias do texto, atenção, a conclusão é um meio de ratificar a tese. A conclusão trabalha para ratificar, para confirmar a tese. Tudo bem? Então ela trabalha aí para ratificar, ou seja, para confirmar a tese. Tranquilo? Então, perfeito. Olha, gente, o que nós temos? Logo em seguida, não é? Vamos pensar então num texto em que a gente tenha também título. E se meu texto tiver título, Júnior? Atenção. Se seu texto tiver título, qual que é o papel do título? O título sintetiza. É de sintetizar, não é? Perdão, peraí só. Vai fazer uma bagunça aqui. O título vai servir para sintetizar a tese. Ele é uma síntese, tá bom? É uma síntese da tese. Se o título é síntese da tese, quer dizer que quando o texto tem título, ele me ajuda muito. Ajuda. Então vamos pensar aqui em ordem prática. Eu tenho um texto. Suponhamos que aqui há um texto. Esse texto tem 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos, mais ou menos. Gente, quais são as partes mais importantes do texto para mim? O primeiro parágrafo, um trecho do segundo, às vezes, porque de repente o primeiro não tem tese, né? Então eu tenho que ler o segundo. Essas partes é para eu ler com bastante atenção. Se tiver título, eu já foco o título bem,
não é? E a última parte, que é a conclusão, também preciso ler com atenção, porque essas duas partes podem me entregar a pergunta que é mais comum, que é feita em concurso público, que é sobre a tese. Mesmo que você não identifique a pergunta, geralmente é a primeira pergunta após o texto, tá? É a primeira pergunta após o texto, ok? Existem outros elementos de interpretação? Sim, existem. Quais elementos de interpretação eu tenho também, além desses elementos macro, né? Eu tenho também os elementos de microestrutura, que eu vou tentar explicar aqui. Se não ficar claro, depois eu demonstro lá que a gente vai fazendo exercício. Por exemplo, em provas do CESP, para vocês terem noção, os elementos de microestrutura funcionam como uma luva. Nós temos, por exemplo, a coesão. O que é coesão? A coesão indica que se você... Vou desenhar o meu texto novamente aqui. Vamos supor que, né, você achou uma informação aqui no segundo parágrafo. Se o examinador colou esta informação com uma daqui, a tendência é que essas informações sejam incorretas quando unidas. Por quê? O que é coesão? Coesão é aquilo que está unido, que está junto. Então, uma interpretação verdadeira, ela está pertinha da outra, tá? Um trecho está colado com o outro. São chamadas informações coesas, verdadeiras. Então, grandes saltos interpretativos, quando você emenda, você nota que o examinador emendou algo que está na introdução e depois algo que está lá embaixo, 3 parágrafos, depois não faz muito sentido, tá bom? A tendência é que aquilo está errado, tá? Outra questão, as flexões dão diferença de sentido. É muito comum em concurso público o aluno entender, não é, que ele, vamos supor, ele está diante de uma opção que copia o texto do jeito que está no seu original, praticamente do jeito que está, mas um detalhe, por ele não ter técnica, ele não percebe que aquilo trouxe erro, tá? Um detalhe faz com que aquilo tivesse vindo com um erro. Então, por exemplo, que detalhe? Falo para vocês. Às vezes uma palavra no texto foi abordada no singular e na opção do exercício foi abordada no plural. Dá diferença de sentido, Júnior? Dá. São as flexões, né? Uma palavra no masculino é a mesma. Eu posso interpretar o masculino como feminino? Não. Porque se você tem um filho, um menino, né? Você só vai interpretá-lo no feminino se houver uma autorização por parte dele nesse sentido. Certo? Tirando isso, ele é menino, né? É a mesma coisa, menina. Mesma coisa, você só vai interpretá-lo no masculino se houver uma autorização para isso. Mas a priori, não estando aquilo inerte, né? Você não tem como falar que tem o mesmo sentido. Isso acontece muito em concurso. Os tempos verbais, campeões de aparecimento. Se um tempo verbal está no passado, no texto, ele não pode ser interpretado no presente, na opção. Tá? Então aqui, ó, as flexões, nós temos o quê? O masculino é diferente do feminino. O plural é diferente do singular, não é? Os tempos verbais. Cada tempo verbal tem sua valência, então eles são diferentes entre si. Tá tranquilo? Então, gente, por enquanto, só teoria, né? Cadê a prática, Júnior? Daqui a pouco. Vamos lá. Além disso, né, você precisa fugir, olha só, você precisa fugir daquilo que é mais comum, os advérbios ou adjetivos que têm um papel muito restritivo ou muito amplo. Quando advérbios, principalmente advérbios terminados em mente, né, principalmente, prioritariamente, mormente, historicamente, cuidado, porque esses advérbios costumam trazer incorreções, porque eles trazem mudança de sentido para determinadas expressões que no texto não tinham aquela expressão, tá? Ok? E a mesma coisa adjetivos, quando você está adjetivando alguma coisa como importante, como relevante, de repente não tem essa importância toda no texto. Bom, mas... e também temos chamados elementos de relevância. Quando você está interpretando o texto, gente, localizar uma data, né? Uma palavra com iniciais maiúsculas, certo? Ou seja, os algarismos, localizar algarismos no texto, localizar palavras que têm iniciais, né, em maiúsculas, é muito mais rápido do que você ficar olhando para o texto do nada, tá bom? Bom, mas aqui, preste atenção, qual vai ser o meu foco? Trabalhar fortemente a macro
estrutura, porque não dá para você aprender tudo num golpe só, tá bom? Então nós vamos aprender aqui um pouquinho sobre macroestrutura. Bom, comecemos. Macroestrutura, Júnior, eu uso para qualquer banca,